setor secundário corresponde a um ramo de atividade que processa ou transforma os produtos oriundos do setor primário em bens de consumo ou mesmo máquinas. Atualmente, todas as sociedades se encontram repletas de produtos industrializados, uma vez que esses passam por um processo de transformação de matéria-prima em algum produto que tem como finalidade atender à necessidade humana. Corresponde ao momento quando as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido ao emprego de altas tecnologias. As matérias-primas são transformadas em produtos aptos para o consumo ou em maquinários e ferramentas industriais. Fazem parte deste setor indústrias da divisão automobilística, alimentícia, naval, aeronáutica, de tecnologia avançada, informática, construção civil, entre outros. Portanto, é um setor de considerável riqueza para o desenvolvimento econômico dos países. No entanto, é o responsável pela maior parte da poluição e degradação ambiental do planeta. A indústria, justamente, é a atividade mais importante deste campo, especialmente aquelas que purificam, processam e embalam as matérias-primas, assim como aquelas que fornecem água, gás e eletricidade. Dessa maneira, o setor alimenta a si próprio e ao setor terciário. Uma abordagem histórica, é possível analisar todas as etapas que o setor secundário evoluiu. Elas foram classificadas em 3 períodos: artesanato, manufatura e indústria moderna. Para saber mais sobre esses 3 períodos, assista ao próximo episódio. É possível analisar todas as etapas que o setor secundário evoluiu. Elas foram classificadas em 3 períodos: artesanato, manufatura e indústria moderna. O artesanato corresponde à primeira etapa, na qual o produto é concebido a partir da transformação de uma determinada matéria-prima em um produto. O trabalho é desenvolvido em todas as etapas por um único executor, denominado de artesão, que realiza a elaboração de seu ofício sem auxílio de máquinas, usando somente instrumentos rudimentares. A manufatura representa a segunda etapa do setor secundário na história, quando já haviam surgido algumas máquinas manuais simples e o trabalho não mais era executado por uma única pessoa, pois exigia divisão de tarefas no processo de produção. A indústria moderna compreende a terceira etapa, que configura como a mais atual nesse segmento, pois seu processo produtivo está diretamente ligado ao uso de tecnologias, como a robótica, e máquinas cada vez mais sofisticadas, que para serem usadas utilizam uma grande quantidade de energia. Nessa etapa, cada trabalhador exerce quase que exclusivamente uma tarefa. Isso visa dinamizar o trabalho, uma vez que o funcionário fica totalmente adaptado e assim ganha agilidade e rapidez, e o resultado é um menor tempo na confecção de um produto. Devido à exigência do mercado e à efetiva concorrência que vigora em nível global, o setor industrial ou setor secundário tem se tornado um dos mais importantes segmentos produtivos. O setor secundário exerce uma função social, pois gera empregos nas indústrias e no segmento de revenda e distribuição dos produtos, além de disponibilizar uma série de objetos que atualmente são tidos como indispensáveis para a humanidade, como, por exemplo, habitação, alimentos, vestuário e alguns nem tanto necessários, como capas de celulares, artigos de decoração, entre muitos outros. E desse modo, gera uma série de facilidades para a vida das pessoas. Com tantos anos de desenvolvimento desse setor, surgiu a necessidade de dividi-lo. Para conhecer essas classificações, assista ao próximo episódio. Existem 3 tipos de indústrias. As indústrias extrativas, que são aquelas que operam a partir da extração de matéria-prima, geralmente não renováveis, como petróleo, madeira, borracha de seringueira, entre outros.
Elas se dedicam à produção de matéria-prima que será utilizada por outras indústrias, que então as transformará no produto final. Temos também as indústrias de base, que são responsáveis por criar de maquinários utilizados para auxiliar outras indústrias e também possuem a função de produzir materiais que não são diretamente destinados ao consumo, mas que serão utilizados para outras produções industriais, por exemplo, a produção de aço. E por último temos a indústria de bens de consumo, que são responsáveis pela produção ou montagem de mercadorias em sua fase final, que serão diretamente direcionadas ao setor terciário. É segmentada em indústria de bens duráveis e bens não duráveis. Existe uma classificação que se utiliza do tipo de atividade que essas indústrias realizam. Nesse caso, elas podem ser consideradas extrativas ou de transformação. A indústria extrativa, como o nome diz, se dedica à produção de matéria-prima que será usada por outras indústrias, que então transformará essa matéria-prima no produto final. E as indústrias de transformação já têm a matéria-prima e sua função é transformá-la em um produto. O terceiro e último tipo de divisão aplicada às indústrias se refere à análise do setor em que atuam. Temos a energética, que refere-se a indústrias que se dedicam à produção de energia ou de combustíveis. A alimentícia, que são indústrias que produzem alimento e bebidas. A construção civil, que condiz ao levantamento de casas e outras construções. A bélica, que inclui toda a produção de armamento e veículos de uso militar. E a informacional, que sua produção se dá na parte de softwares e outros programas. Para acompanhar uma linha de produção completa, assista ao próximo episódio. Você já deve ter se perguntado como os objetos do seu dia a dia foram feitos. Todos eles chegam até você graças ao setor secundário da economia. Nesse vídeo você vai conhecer cada passo de uma produção de lápis, um objeto tão usado por nós. O primeiro passo é misturar argila com grafite. Essas são as matérias-primas desse objeto. Depois, são moldadas as minas, esse rolinho de grafite que fica no centro do lápis, para então serem secas, queimadas e depois enceradas, ficando prontas para a próxima etapa. O mesmo acontece com as minas coloridas. A estrutura do lápis é feita a partir de uma base de madeira. Primeiro são feitas ranhuras, que cortam a base de madeira em pedaços menores, que servem de capa para as minas, que são perfeitamente encaixadas. Uma outra camada de madeira é colada por cima, formando um sanduíche. Essas estruturas são levadas para a roda de secagem e depois são moldadas no formato escolhido. Os lápis, então, são tingidos e carimbados com as descrições de suas características e depois são apontados, ficando prontos para passarem por teste de qualidade. Todos aqueles aprovados são embalados e ficam prontos para a distribuição. E esse é o processo de produção de um lápis. São esses objetos tão usuais que formam parte da produção do setor secundário. Com isso, terminamos a minissérie sobre esse setor, que é tão importante para a economia.